Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber novamente a nossa doutora Cristiane Gugel, especialista em Direito do Trabalho, professora universitária e que vai nos ensinar como proceder nesta nova lei de empregada doméstica. Dentro de instantes. Minha doutora Cristiane Gugel, essa sua volta aqui, para nós é uma alegria muito grande. E nada melhor do que aproveitar dos seus ensinamentos com essa prática de uma didática compreensível que pudesse esclarecer pontos muito importantes dessa lei da empregada doméstica. Nós sabemos que realmente ainda vem a regulamentação, alguns pontos ainda ficaram para serem definidos, esses pontos. Eu tive a oportunidade de assistir na televisão o senador Romero Jucá, que parece-me que ele é o relator dessa continuidade que é exatamente esse ponto que vem, não é, da regulamentação. E eu queria logo lhe perguntar o seguinte: o que é que a senhora achou desta lei que veio talvez preencher essa lacuna, mas que na verdade retirou aquela nossa tranquilidade do conforto da empregada doméstica? Ok. Antes de tudo, eu quero dizer que o prazer é totalmente meu. É uma honra estar com todos vocês aqui novamente. E à disposição. Vamos para esse assunto agora, que é um assunto que interessa muita gente, não é? Que é a relação de emprego doméstico. Bem, vamos fazer um apanhado aí histórico da legislação do empregado doméstico. O que a gente tem? A lei do empregado doméstico é de 1972, ou seja, significa dizer que até 1972 não havia nenhuma lei, nenhuma regra regulamentando a relação do empregado doméstico. A CLT é de 1943, ou seja, quase 30 anos depois, é que a lei veio trazer regras, direitos para o empregado doméstico. Então, isso em 1972. E a própria CLT exclui o empregado doméstico das suas regras, da sua tutela, da sua proteção. Vem a Constituição em 1988 e trouxe mais alguns direitos trabalhistas para o empregado doméstico ou empregada doméstica. Mas ao mesmo tempo que a Constituição trouxe alguns direitos trabalhistas para o empregado doméstico, tirou outros, né? Tirou não, excluiu, vamos dizer assim, de outros direitos que eram assegurados, que são assegurados ao trabalhador, que está regulado pela CLT, como por exemplo, jornada de trabalho. A Constituição Federal não estipula uma jornada máxima para o empregado doméstico, adicional noturno, são regras, eram direitos que não estavam assegurados ao doméstico. Pois bem, isso a Constituição é de 88, estamos então em 2013 e eis que surge a PEC, que é justamente por que PEC? Porque é uma emenda constitucional. É emenda constitucional porque o que vai se mudar é o que está na Constituição Federal.
não é? Então muda o que está na Constituição Federal para quê? Para estender aos domésticos diversos direitos trabalhistas que até então não eram assegurados. Como eu vejo isso, e você me pergunta como você vê isso, né? E você diz, nossa, como é que eu enxergo tudo isso? Eu enxergo o seguinte, estava mais do que na hora, não é? De nós termos a isonomia verdadeira entre os trabalhadores. É necessário igualdade, são profissionais como qualquer outro profissional. Não discordo, é uma sequela da escravidão. Muita coisa do empregado doméstico que se exige jornadas de 6 da manhã a 10 da noite, direitos não assegurados. São sequelas que nós continuamos aqui estimulando, não é? Com relação ao emprego doméstico. Então, vejo que é uma novidade, está assustando. Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora? E eu tenho que ter cartão de ponto, não tenho que ter. Quem tem filho pequeno, babá, como fica? Esse é o problema. Mas eu acho que a gente vai se adequar, sim. As coisas vão se adequando, a gente vai se ajeitar. E hoje a gente vai dar umas dicas boas de como se adequar. Isso é muito importante, né? Eu até queria lhe dizer, e trouxe até por curiosidade, a revista Veja, essa foi da semana passada, né? Onde trouxe até um título sugestivo, Nada Será Como Antes. Nada será, é verdade. É verdade, nada será como antes, né? Essa coisa, ela mudou e vai mudar, né? As coisas vão se acomodando, como tão bem, se me permite, você disse. Sim. Não é? E que se chega a um bom conselho, uma boa posição, ajustes, uma acomodação. né? Ajustes. Né? Eu sei que muitas dificuldades vão trazer, inclusive tem uma colega sua, advogada, dando uma declaração na Veja, né? Da mudança que ela vai ter, o transtorno da vida dela com o babá, essa história toda, né? Então eu queria lhe perguntar o seguinte, trouxe um fator, só por experiência própria, a história do Fundo de Garantia. E me parece até, pelo que eu pude observar do próprio senador Romero Jucá, eles estão estudando uma forma para que a coisa seja mais simplificada do que é na realidade. Certo. Eu me lembro bem que uma feita, eu era optativo, e eu, para um funcionário, trabalha, principalmente motorista, e eu coloquei esse fundo de garantia, né? Olha, me arrependi pelas dificuldades que no final você teria, né? Só você poderia tratar desse assunto na Caixa, não poderia nem por procuração. Você teria que, no final, você teria que ter reunido todos os seus recolhimentos e xerografados para levar. Coisa desse tipo, burocraticamente falando, e que essa ideia está perdurando lá com o senador para que as coisas possam, mais simples, se desenrolarem aí com o INSS, com o Fundo de Garantia, essas coisas desse tipo, né? Então, a sua visão, essas suas dicas para que possam trazer uma tranquilidade aos nossos telespectadores e os nossos telespectadores. Isso. Vamos ver o que você pode destrinchar. Bora lá. Vamos para os pontos mais importantes, assim, que causam maior preocupação, tá? Bem, o que é que está valendo desde agora e o que é que precisa de regulamentação? O que está valendo desde agora? Jornada de trabalho máxima de 44 por semana, tá? Ou seja, enquanto empregador doméstico, você pode distribuir 44 horas de trabalho por semana. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho maior necessidade de minha empregada doméstica de segunda a sexta-feira e menos ao sábado, que é quando está todo mundo dentro de casa, né, na maioria dos lares, então
Então, se de segunda a sexta é o período que eu tenho maior necessidade da empregada doméstica, por que não pegar essas 44 horas de trabalho e distribuir de segunda a sexta? Ou seja, fazer um acordo de compensação de jornada. Trabalha de segunda a quinta 9 horas de trabalho e na sexta-feira 8 horas. Quando eu somar tudo isso, vai dar 44 por semana. Ok, não preciso pagar hora extra à minha empregada doméstica, porque ela está trabalhando 44 horas por semana. Então, são ajustes que podem ser feitos entre o empregador doméstico e o empregado doméstico, ok? O que é interessante se fazer também? Vai ter o controle de jornada. É estranho, não é? Nessa relação de emprego doméstico tem um controle de jornada, mas é necessário. Para um empregador, é necessário também. Você ali tem um controle, olha a expressão, controle de jornada. Então a expressão já define o objetivo daquele documento. Até um caderno, não precisa comprar. Onde é que eu achei esse controle de jornada? Meu Deus, eu vou botar cartão de ponto na minha casa, não é? Vou ter que ter aquele trambolho lá na minha casa. Não, nada disso. Pega um caderno, eu pego um caderno, vou colocar ali horário de entrada, horário de saída. Agora, uma observação. O intervalo intrajornada. É obrigatório intervalo dentro da jornada? É. Tem que ter 8 horas efetivamente trabalhadas e, no mínimo, 1 e no máximo 2 de intervalo intrajornada. Essa questão do intervalo é que é interessante haver aí uma flexibilização disso. Você imagina aqueles casos em que a mãe tem que sair para trabalhar e deixar seu filho com a babá. Como ela vai deixar a criança sozinha em casa e vai ter o seu intervalo? Não tem, não é? Então, é preciso que hajam alguns ajustes nesta relação, porque é uma relação diferenciada. Eu digo, o empregado doméstico divide com você suas intimidades, as intimidades de sua família. É uma relação profissional diferente, né? Diferente. Então tem que existir esses ajustes para que não se perca esse sentimento de família também, que a empregado doméstico acaba por se envolver, né, com a própria família. Mas faça seu controle de jornada, isso é importante, isso vai dar paz a ambas as partes. Olhe, todo mês mostrar que não houve extrapolação das 44 por semana, se houve ou se não houve hora extra, se houve 1 hora extra mais 2, vamos pagar, não é? O cálculo é simples, basta pegar o valor do salário do empregado doméstico, vamos partir do salário mínimo, vamos dividir por 220, esse é o número que tem que ser dividido. Se eu pago 1.000 ao empregado doméstico, eu vou dividir 1.000 por 220 e vou achar o valor do salário hora. Se eu pago o salário mínimo, 678, vou pegar 678 e dividir por 220 e vou achar o salário hora. A hora extra é o valor do salário hora, que é R$3 e pouco, mais 50% disso, R$1,50. A hora extra vai ficar em torno de R$4,50. Então, dá para ajustar, dá para a gente ir ajustando. Qual foi o ônus financeiro? O que foi que acrescentou mais, não é? O que foi que teve de diferente? O que foi que onerou? FGTS. Na verdade, isso que onerou foi o FGTS. Agora teremos que recolher, os empregadores domésticos têm que recolher 8% do salário de FGTS. Não pode descontar, recolhe em benefício do empregado doméstico. Na verdade, o peso ficou aí na questão do FGTS e um ajuste a essas novas as regras trabalhistas, controle de jornada, adicional noturno, o empregado que dorme em casa. Mas esse tem uma peculiaridade. E aí, né, a empregada doméstica que dorme em casa. Mas só se eu pude observar a lei, só se você a solicitar durante esse descanso dela do sono. Exatamente. Como fazer? Empregada doméstica dorme em casa. Aí tem que ver. Se o dormir em casa é obrigatório, porque você quer a sua empregada doméstica à disposição durante a noite, a qualquer momento pode acordar. No caso de uma babá, por exemplo,
contratar uma babá para a noite, dorme no quarto da criança, ela está à disposição. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o elemento dormir em casa não é obrigatório. Por exemplo, a que trabalha comigo, eu disse para ela, olha, você sempre para você foi ficar à vontade, fique à vontade, você quer dormir, não quer? Ela disse, não, eu prefiro dormir, porque eu já acordo no serviço, é menos cansativo. Isso é verdade. Não posso incomodá-la, então é uma sessão de moradia. E o que é interessante para o empregador doméstico fazer? Um contrato escrito, onde vai existir uma cláusula em que está cedendo moradia. E que é essa cessão de moradia, a própria expressão, não é? Diz já, é cedendo, não vai incomodá-la durante a noite, tem que deixar claro, mas é melhor que se deixe por escrito. As palavras eu digo em sala de aula, palavra oral voa, o vento leva, o papel, o vento leva só se você deixar, mas se você guardar direitinho ali, está documentado, é bom que se faça um contrato escrito com todas essas regrinhas. Se dorme no trabalho, tem uma cláusula dizendo que está cedendo a moradia e não, é uma mera concessão que o empregador está fazendo de moradia, mas não, é hora de trabalho. Essa sua dica foi importante em 2 pontos. O primeiro ponto é que você pode, digamos assim, subtrair as 4 horas do sábado, que você talvez não precise, de um modo geral, não precisa, na verdade, e com isso adiciona na semana. Sim. Não é? Posso fazer só uma observação? Pode, sim. Além disso, vamos que não só 4 de sábado, porque de sábado pode ser 8 horas de trabalho, sim, contanto que não extrapole a soma de 44 por semana. Então vamos que, por exemplo, nessa quinta-feira eu estou de folga, vou ficar em casa, não vou precisar do empregado doméstico. Então eu digo, olha, não trabalha na quinta, essas horas que não foram laboradas quintas, eu posso, neste exemplo que eu estou dando, elas podem ser distribuídas durante a semana. Então comece a ajustar, enquanto empregador doméstico, você vai ajustar a jornada de trabalho conforme também a sua necessidade durante a semana. Compreende? Que é uma dica que eu fiz em minha casa, que é muito interessante, é o seguinte, eu tenho 2, certo? Até porque eu tenho criança, então eu tenho que ter alguém em casa. Trabalho, saio às vezes de manhã, volto de noite, não tenho hora para chegar. Então, como eu não tenho hora para chegar à noite, eu tenho que ter alguém em casa à noite. Eu fiz o seguinte, uma empregada doméstica começa a trabalhar às 7 e larga no meio da tarde. A outra chega no início da tarde e só sai à noite, antes das 10. E só sai à noite. Pronto, eu tenho ali todo o dia fechado com alguém, né? Prestando serviço, mas dentro da jornada, cumprindo a jornada dentro do quê? Da minha necessidade. Então, dá para fazer esse ajuste. Posso cobrar 44 horas por semana. Se quinta-feira eu tenho um dia mais tranquilo, eu vou pegar essas horas de quinta e distribuir nos outros dias da semana. Agora, uma dica. É o seguinte, acordo de compensação, porque isso é um acordo de compensação de jornada. Acordo de compensação tem que ser por escrito. O Tribunal Superior do Trabalho, súmula 85, diz que acordo de compensação é escrito. Então, se você deseja fazer esse acordo, como eu falei aqui, de pegar as 44 e distribuir durante a semana, faça por escrito. Por quê? Porque se você não tivesse documento por escrito, se o empregado doméstico mais adiante diz assim, eu trabalhava em hora extra, né? Trabalhava mais de 8 horas por dia. Aí diz, não, mas eram compensadas. Prove que eram compensadas. Aí você vai ter que ter o acordo escrito de compensação. Certo? Então é importante fazer por escrito. Já foi muito explícito essa sua colocação. Eu queria só agora uma pergunta. Quando você falou dessa sua compensação nessas 2 empregadas, me parece que você se refere como se fosse as babás. Não estamos falando de cozinheira. Certo, perfeito. Tá? Se porventura você ainda
tem a adição da Agora cozinheira, o bicho pega. Aí já é mais um empregado. O bicho pega. É isso mesmo? No meu caso, não são babás, porque minha filhinha já está grande, não precisa de... É criança, mas já dá para ficar sossegada, não precisa daquela babá ali, mas isso é verdade. Isso é verdade. O bicho pega. Eu digo, a gente não pode esconder a verdade, é o seguinte, quem precisa de babá, o problema tá aí, isso é verdade. A gente está passando por uma nova era. Agora a gente tem que aprender o quê? Tem que fazer a cama da gente, tem que ir atrás de máquina de lavar louça, vai ter que dar uma adaptada em nossas vidas, saber lavar um banheiro. Por quê? Porque a gente vai ter que, ora, se eu preciso de uma babá e não para poder todo o meu tempo estar sempre coberto, e precisar de uma pessoa só que faça uma faxina 2 vezes por semana, por exemplo, eu vou também ter que me adaptar a essa nova era. Eu vou ter que começar a fazer, não posso sair de casa sem deixar minha cama pronta, sem dar uma arrumada no meu quarto, sem lavar um banheirinho rapidinho ali todo dia, mas vou ter que lavar. Então, a gente vai ter que se adequar, o empregador doméstico vai ter que se adequar a muitas atividades que não estava acostumado, para sobrar o dinheirinho para ele pagar a segunda babá. Agora, eu digo uma coisa, doutora, nesse contexto dessas suas palavras, eu me lembrei o seguinte, você, ao suprimir, digamos, aliás, para no sábado, como você disse, que na quinta-feira, vamos ver, você quer jogar estas horas para o sábado, ela pode ultrapassar de 4 horas no sábado ou não? Não há problema. Por exemplo, se Quer dizer que o sábado poderá ser qualquer dia da semana, não tem problema. Sábado é dia normal. A carga horária esteja pode correta. ser domingo também. Domingo, a folga é preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente. Na verdade, a gente que por um costume diz domingo ninguém trabalha, mas domingo pode ser, por exemplo, você pode fazer um ajuste com seu empregado doméstico, dele ao invés de gozar do repouso semanal no domingo, ser sábado e ele trabalha domingo, não há problema. A lei diz preferencialmente, de preferência, domingo. Qual foi a ideia do legislador? Nossa, vamos botar essa preferencialmente para que no domingo exista um dia na semana em que todos se encontrem, a família se encontre. Então, foi mais um objetivo social, não é? Foi um objetivo social, uma maneira de fazer todos se encontrarem. Veja que a aula o estudante o estudante estuda de segunda a sexta, a escola é de segunda a sexta, de segunda a sábado. Aí domingo, então veio um costume do domingo ser uma forma de família se encontrar, não é? Criança, pai, mãe. Mas é preferencialmente, não obrigatoriamente. Então, o meu empregado doméstico, por exemplo, pode trabalhar 6 horas no dia de segunda-feira. E essas 2 horas da segunda-feira serem horas no sábado, não tem problema. 6, 8 horas, contanto que não passe 44 por semana. Passando, paga a hora extra. Essa sua explicação foi muito prudente. Porque, às vezes, a pessoa não tem essa interpretação, não é? Agora, eu me lembrei aqui de uma coisa no momento. Ao você recolher o INSS, você é obrigado a entrar com 12%. Isso. E o empregado com 8%. Correto? Correto. Agora, me diga uma coisa. Então, se você, por exemplo, isso fizer, você vai compensar praticamente o fundo de garantia que você está pagando, não? O seu INSS deu para entender? O INSS você tem que recolher 20%. Não certo. É isso? 8%. Não, 20% total. Ah, a soma toda. Tá. 12% do empregador e 8% do empregado. Perfeito. Agora você vem, digamos assim, com o 8%. Se você, por exemplo, recolhe por
digamos assim, uma facilidade sua, por você achar que não suprimiu esses 8%, você recolhe os 20%. Mas que, com a entrada do fundo de garantia, você pode, na verdade, esses 8% que são obrigados do empregado, você pode substituir, não? Veja só. Vamos ver isso aí. Isso é importante. É o seguinte, o 8% do INSS do empregado pode ser descontado. Muitos empregadores domésticos não descontam. Sim, não é? Diz, isso não que eu lhe desconto, pergunto. não vou descontar. Isso. Desconta. Tem que descontar. Certo. Certo? Desconta do salário do empregado doméstico 8% referente ao INSS. Agora, o problema é o seguinte, se você nunca descontou, vai poder descontar mais. O descontar tem que ser desde o início, certo? Então, desconta. Empregador doméstico também tem direito. Qual é o direito? Direito de descontar. Na verdade, é um dever do empregado com a contribuição do INSS. Então, ele desconta o 8% do INSS. Com relação ao 8% do FGTS, ele vem obrigatoriamente, tem que depositar sem fazer qualquer desconto. O FGTS é uma obrigação do empregador doméstico. Claro. E o INSS do empregado é uma obrigação do empregado. O problema é aqueles que nunca descontaram o INSS e que deveriam ter descontado, mas nunca descontaram, quiseram dar essa alegria, esse benefício ao empregado doméstico. O interessante é conversar com o empregado doméstico, mostrar a ele o ônus que vai ter, inclusive agora com o FGTS, que é de 8%, e dizer, olha, vamos ajustar, porque esse é um dever seu, né? O dever do empregado doméstico com o INSS. Isso é que eu iria lhe perguntar, porque na verdade você, digamos assim, tinha, digamos, essa sua liberdade de poder, digamos, fazer com que ele não descontasse esses 8%. Mas a lei está mudando agora. A lei está mudando agora. É uma coisa nova. Recente. E nessa coisa nova, não pode ter um acordo para demonstrar que, na verdade, você pode incluir o FGTS e suprimir os seus 8%, ou porque você já vinha descontando antes, não pode mais agora, na atualidade. Já não vinha descontando. Né? Não vinha. Isso, não vinha descontando, não pode mais. Na verdade, essa regra não pode ser assim, né? Não pode existir uma regra dessa forma. Porque era um dever descontar. Sim. Não é? Não vinha descontando para dar um benefício ao empregado, melhorar a situação dele. Na verdade, o fundamento de não poder mais descontar está numa regra que é a seguinte, a gente diz, o princípio da condição mais benéfica. O contrato de trabalho não pode ser alterado em prejuízo ao empregado. Então, se o empregador já vinha dando o benefício, não pode mais retirar. Se já vinha dando uma condição que era benéfica, não pode mais mudar em prejuízo do empregado. Então, o fundamento é numa regra geral do direito do trabalho. Não uma situação dessa específica, não há como numa regulamentação fazer isso. O que pode é o seguinte, a conversa entre empregado e empregador e ambos de boa fé. Né? Dizer, olha, vamos agora ajustar as coisas na boa fé. Não é? Mas isso é algo que pode ser conversado. Sim, é isso. Eu acho que num contrato, seja ele qual for, sempre tem que ser orientado pela boa fé. Né? Ambos têm que entender o que são direitos e deveres. Então, o seu dever é a contribuição com o INSS. Vamos agora ajustar à luz da boa-fé, não é? É verdade, porque se já houve boa-fé no começo, não é? Agora tem que ser a boa-fé do outro lado. Exatamente, não pode ser a boa-fé só de um. Para ter uma equidade, não é? Perfeito, é isso aí. Mas doutora, é o seguinte, eu acho que os tópicos mais importantes e essas dicas que a senhora deu, valiosíssima, porque a pessoa lê, mas não interpreta a lei. Né? Dessa questão da compensação. Isso é muito importante. Que você pode inverter algumas coisas, isso, não é? Para que você tenha esses benefícios. Não é?
E dentro de tudo que nós falamos, que tocamos, embora tenha muita coisa, ainda tem regulamentação para vir, Isso. que pode ser discutida depois. Pergunto-lhe, será que faltou alguma coisa que você pudesse agregar em tudo que nós falamos nesse momento que nós tivemos essa satisfação de debater esse tema, que novo, mas contagiante. Contagiante, né? ainda vai dar o que Se falar. você tem mais alguma coisa que você pudesse complementar, acho até, e quero prematuramente deixar um convite para que logo que sair essa questão da regulamentação, eu externar um convite para que você também explane o conteúdo, digamos, dessa regulamentação. O convite já está aceito. Então, nesse contexto, muito obrigado. E no outro, se você deixou alguma coisa de pronto que pudesse agregar, eu gostaria que fizesse. Pronto. Eu diria o seguinte, é novo, estamos vivendo uma nova era, é verdade, em vários segmentos, eu diria, não é? Vamos ter calma, tudo vai se ajustar, uma boa conversa, um bom acordo. Agora daria uma dica. Doutor, eu estou cheia de dúvida ainda. Como é que eu faço esses documentos todos que você falou aí? Falou em acordo de compensação, falou em cessão de moradia, um contrato escrito. Você está essas dúvidas todas e quer fazer esses contratos, viu? Onde fazer, como fazer? Eu diria, olha, procure um advogado, faça uma consulta. Não é que você vai pagar, vou pagar advogado todo mês. Não, consulta em um advogado trabalhista, um especialista. Vou pagar uma consulta de 1 hora de consulta ou 2 horas no máximo para fazer esses documentos todos. Ou então, no nosso próximo encontro, eu digo, pega caneta e papel aí, vai fazer. Que bom! Não tem a receita uma de boa bolo? Oferta. Tem receita de bolo que o pessoal fica dando aqui a receita de bolo? Exatamente. Então, vamos fazer também. Tá. Pronto, mas vá lá. O advogado vai mostrar a você como fazer esses contratos aí e você fica mais tranquilo. Isso é um dinheiro perdido, isso é um bom dinheiro, você vai dizer, olha, paguei. E não é caro não, mas às vezes é interessante a gente prevenir o problema. E a gente conhecendo o direito, a gente previne o problema. Agora quero lhe dizer, a oferta está também aceita. Ótimo. Para a sua receita. Tá vendo o que é ajuste? Isso é um ajuste. Obrigado, doutora. Um prazer, viu? Satisfação Satisfação também.